Existem momentos da nossa vida em que Deus nos conduz por caminhos que nós não compreendemos. Eu sei que talvez você já tenha passado por situações assim, como esta que eu acabei de introduzir, aproveitando a letra da música. Situações em que nós não vemos uma saída imediata, que nós não vemos uma direção clara, e que nós dependemos muito mais da fé do que das coisas que nós podemos obter. Quando os recursos, por exemplo, começam a diminuir, quando as portas começam a se fechar, quando aquilo que sustentava a nossa segurança, que nos dava ali uma estabilidade, vai desaparecendo, como é que nós lidamos com essas coisas? Como é que nós lidamos com essas situações? Não estou me referindo a uma crise imediata, um problema gigantesco. Eu estou falando daquelas coisas que vão diminuindo, e de repente nós nos vemos sem nenhum tipo de saída. Enquanto nós temos alguma expectativa, parece que nós vamos tentando nos equilibrar. Nós vamos fazendo algo aqui, ali, estabelecemos um plano aqui, adquirimos ali mais uma gotinha de expectativa e de esperança, e isso vai se alongando, mas chega um momento em que as coisas não têm mais para onde ir, não tem mais solução, os recursos se tornaram escassos a ponto de não existirem mais. Talvez você já esteja vivendo ou já vivenciou um processo assim, não uma crise, mas um processo lento, que vai minando a nossa fé e que vai tirando as nossas esperanças e que vai nos dando assim uma única alternativa: continuar crendo que Deus é o Deus que provê. Se você se lembra, a letra que os irmãos acabaram de cantar, que o Godoy começou cantando, ele citou aqui na letra, logo de início, aquele texto de Elias e a viúva de Sarepta, e eu gostaria de meditar naquele texto nessa noite. Peço que você abra a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, e nós vamos meditar um pouquinho ali a partir do versículo 8, mas eu gostaria que, enquanto você mantém aí o texto aberto, eu vou fazer aqui uma introdução do contexto, para que a narrativa fique clara, e não fique só aqui uma lição moral, mas que nós extraiamos mesmo da palavra de Deus, de uma maneira mais expositiva, lições para a nossa vida aqui no dia de hoje. Primeiro, o texto começa apresentando ali um contexto histórico da vida deste homem. Até o capítulo 16 e o finalzinho dele, nós temos a história do rei Acabe. Talvez você não conheça o rei Acabe, mas certamente você conhece a esposa do rei Acabe. A esposa dele é a Jezabel, famosíssima nas mídias sociais, né? Está bombando nas redes, é uma influencer dos dias do povo de Israel. Jezabel era uma mulher terrível, adoradora de Baal, e ela trouxe a adoração a Baal num conchavo. Naqueles dias, alguns reis maus de Israel faziam alianças com outros reis, e ela era de um outro reino, e nós vamos ver isso aqui. Ela é de uma nação dos sidonitas, e aquela união entre Israel e Sidom trouxe para dentro de Israel também uma idolatria que era prática do povo da Jezabel. Em Samaria, Acabe constrói um templo e consagra este templo a Baal. Baal era tido pelos pagãos como o Deus que provia a chuva, ele era o Deus das tempestades, e a partir daquela provisão, ele era também considerado o Deus da colheita, porque sem a água naquela região era impossível a plantação produzir alguma coisa. Então, para os pagãos, Baal era este Deus que provia o necessário para que o solo produzisse as coisas. Acabe então abandona a Deus, e é neste contexto que surge Elias. Nós não sabemos muita coisa do profeta Elias, somente o que o texto começa nos dizendo, a partir do verso 1, assim: então Elias, ele surge na história, tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. E o que é que
Elias vai dizer para Acabe? Que por causa daquele pecado de trazer para dentro do povo de Deus um culto a um ídolo pagão, Elias, estava declarando que não choveria em Israel, como uma sentença de Deus sobre aquele povo. Então nós vemos aqui o contexto da vida de Elias, começa assim. Elias começa arrumando uma grande confusão para o seu ministério. Ele se levanta contra o rei, contra alguém poderoso, e ele não se levanta para abençoar este rei, que era comum dos profetas. Se o profeta queria ter uma vida tranquila, o que ele fazia? Ele falava bem do rei. Ele ia ser um profeta amado pelo rei. Mas Elias, que era um profeta de Deus, começa então anunciando para o rei a seguinte sentença. O próprio nome de Elias já é um anúncio. O nome significa: o meu Deus é Yahvé. Para Acabe e Jezabel, o Deus deles havia se tornado Baal. Para Elias, o próprio nome era uma declaração de quem ele servia. E vem Elias então, o meu Deus é Yahvé, e denuncia a idolatria no meio do povo, e ele anuncia então o juízo, e diante deste evento, Deus dá a Elias uma ordem, e nós vemos no texto a ordem. Ele diz lá no verso 2, veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: retira-te daqui, ou seja, do meio de Israel, do meio do povo ali, e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão, e beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto a torrentes de Querite, a fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente, mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Deus então manda Elias para um resort, meio all inclusive, né? Improvisado. Você vai para um lugar, lá vai ter água, e lá vai ter, a criação vai te servir. Os corvos não iam levar comida estragada para eles levavam uma comida boa. Nós não sabemos qual era o cardápio, talvez não seja um cardápio como o filé parmegiana que nós vamos comer no almoço da família, mas certamente era carne e pão. Veja que coisa maravilhosa. Corvos normalmente estão de roupa preta, já próprio para ser, talvez daí seja o derivado, a vestimenta dos garçons, bíblico, o garçom bíblico. Ali ele levava o alimento para Elias e ele passa um bom tempo ali. Mas pelo fato de não chover, segundo a palavra de Elias contra a nação, com o passar do tempo, aquele ribeiro de água começa a se tornar um córrego, depois de um córrego, um fio de água, e de repente secou e não tinha mais como ele permanecer ali sem a água. E o verso 7 então termina dizendo: passado dias, a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Agora, duas coisas aqui já interessantes logo na introdução. Primeiro, Deus está conduzindo este homem. Este homem é um servo de Deus. Os servos de Deus precisam andar debaixo da graça e da direção de Deus. Elias era um homem obediente. Ele obedece a Deus quando ele se levanta contra o rei, que podia matá-lo, esposo de uma mulher terrível como Jezabel, e nós vamos conhecer a história depois, alguém que realmente ela foi introduzindo a religião pagã em Israel, e enquanto ela fazia isso, ela matava os sacerdotes do templo, para ir substituindo o culto, uma vez que o povo perde a referência daqueles que ensinam a respeito de Deus. Aqueles que ensinam a respeito dos ídolos começam a tomar ali proeminência e começam a se destacar. Então a estratégia dela foi: eu mato os sacerdotes de Jeová, de Yahvé, e substituo por sacerdotes de Baal. E ela o faz assim. E Elias então é alguém que obedece a Deus. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver na narrativa que, embora a segurança
da sua vida estivesse aparentemente no cuidado dos corvos e no ribeiro de águas, ou depois na própria farinha da panela e no azeite que Deus vai prover, você conhece essa história, essa narrativa, nós vamos ver que, na verdade, o que Deus está provando para Elias é que ele deveria confiar na palavra de Deus. Toda a narrativa vai ser construída em torno desta decisão de Elias, de se colocar em obediência ao que Deus estava dizendo a ele. Nós não vamos ver aqui as coisas sendo antecipadas para Elias. Deus diz a Elias: fale com Acabe. Ele vai e fala. Depois disso, vá para o ribeiro perto de Querite. Ele vai para aquele lugar. E depois, para Sarepta. Todas as iniciativas de Deus de conduzir este homem a um patamar de fé mais elevado tem a ver com obediência. Primeira lição, então, que eu quero deixar para a nossa vida nessa noite de quarta-feira. Se existe algo que nós precisamos fazer para experimentar a providência de Deus na nossa vida, é entender que a providência de Deus está na obediência à palavra de Deus. Nós vamos entender isso com o texto, porque quando os nossos recursos eles se esgotam, Deus continua sendo suficiente para sustentar aqueles que confiam na sua palavra. Deus não tem falta de recursos, nós temos. Deus não tem problema em nos atender às necessidades, Ele disse que faria. A única coisa que separa estas bênçãos de Deus para a nossa vida é a nossa desobediência enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. Obedecendo a palavra, então, nós vamos aprender aqui como vivenciar esse tipo de momento na nossa história. Deus vai então se revelar aqui suficiente no texto, pelo menos de 3 maneiras, e eu gostaria de apresentar aos irmãos, todas elas apontando para a palavra de Deus. A primeira, a partir do verso 8, então, secou a água do ribeiro, os corvos sumiram, não estavam mais ali. Deus então novamente fala com Elias. Nós vemos aqui que durante um período, Deus não fala com Elias, mas Elias percebe o cuidado de Deus, na provisão, na água. Quando isso termina, quando os recursos materiais terminam, o que Deus faz novamente? Fala com Elias. E o que Deus fala? Verso 8 vai nos dizer: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta. Deus só fala novamente com Elias então depois que o rio seca, depois que o ribeiro não dá água, depois que Elias se vê numa situação novamente de necessidade. Deus vem então com a sua palavra e fala novamente com ele. Enquanto havia água lá em Querite, estava tudo de boa, estava a provisão ali. Elias certamente sabia que era Deus quem estava provendo. Elias então permaneceu onde Deus havia colocado. Mas quando acabou o recurso, quando terminou a possibilidade de permanecer naquele lugar, então Deus revela a Elias uma próxima etapa da sua vida. O que isso nos ensina? Primeiro, a direção que Deus dá para o seu povo sempre é progressiva. Nós vemos isso ao longo da história do povo de Deus. Deus nunca nos dá a estrada toda pela frente, ou a compreensão toda da nossa história. Deus vai nos dando momentos da nossa história, e com estas pequenos apontamentos, Deus vai testando a nossa capacidade de obedecer. Primeiro Deus manda Elias falar com Acabe, ele vai. Depois Deus diz para Elias: vai lá na região de Quirote, e fica lá naquela região até que eu te mande, e ele fica. E agora de novo Deus dá um próximo passo para a vida de Elias. O que acontece muitas vezes conosco é que nós queremos um plano completo. Nossa tensão com relação a esses momentos é que, se eu estou quase passando necessidade hoje, como será amanhã? Como é que eu vou viver o dia de amanhã se os meus recursos estão se esgotando? Assim como Elias, nós olhamos para a água do ribeiro, que se torna um córrego, e depois um fio d'água, e quando está prestes a secar, a indagação do nosso coração é: como será? Deus testa a nossa capacidade de obedecê-lo.
Ao invés de nos mostrar todo o caminho de uma vez, assim como Elias, muitas vezes ele vai nos dando somente o passo seguinte. Eu costumo visualizar esta perspectiva de uma caminhada cristã. É como se nós estivéssemos realmente numa estrada. E a cada passo desse fosse acendendo debaixo dos nossos pés uma próxima luz, nos dando uma direção. Tudo mais está sem possibilidade de ser analisado, tudo está escuro, mas o caminho que Deus quer que nós trilhemos vai sendo iluminado à medida que nós vamos obedecendo e pisando naqueles novos passos que significam as novas etapas da nossa vida. Então observe que Elias aqui não recebe uma ordem qualquer. Observe que Deus não apenas manda Elias sair de Querite, mas o envia para Sarepta, ou seja, a cidade aqui era uma outra cidade. Agora veja que plano estranho. Se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 16, o verso 31 vai nos dar um detalhe a respeito deste lugar. Veja o que diz o texto lá. O primeiro Reis ainda, 16, 31. Veja. Como se fora coisa de somenos andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Agora veja então o texto que nós lemos, a cidade. Dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Para onde Deus está mandando Elias? Para dentro da casa da Jezabel. Elias achou, eu estou aqui longe da confusão. E a ordem de Deus vem dizendo, Elias, agora você sai daí e vai para outro lugar, e outro lugar eu vou te dar o endereço. Você dispõe e vai agora para aquela cidade que mora aquela megera da Jezabel, de onde está o pai dela, onde está a família dela. Todo mundo conhece você lá, todo mundo sabe que foi você quem impetrou essa sentença, a seca é por sua causa. Tanto é que nós vamos perceber que quando Acabe encontra Elias, sabe como é que Acabe cumprimenta Elias? Então é você que é o perturbador de Israel. Elias era um cara famoso, e Deus então manda Elias exatamente para aquele lugar. Do ponto de vista humano, essa ordem já seria surpreendente. Se só aqui já tivesse sido uma indagação no coração do Elias, nós concordaríamos com ele. Esse plano não é bom. Senhor, eu acho que o senhor está, o seu Waze aí, né, o Google Maps deu confusão, era para outro lugar, não é um outro endereço? Você tem certeza que é para lá que eu tenho que ir? Sidom era a terra de Jezabel, o centro da adoração a Baal. O nome de Elias diz, o meu Deus é Yahvé. E se alguém procurasse um lugar improvável para encontrar gente para ajudá-lo com provisão, eu acho que Sidom seria este lugar. Outro detalhe no texto, Deus diz a Elias no verso 9 assim, ordenei a uma mulher viúva que te sustente. As viúvas naqueles dias jamais seriam uma pessoa de provisionar algo para alguém, dificilmente, a não ser que ela fosse uma viúva muito rica. Por quê? Porque a viúva era sempre alguém que não tinha quem ajudasse ela na provisão. As mulheres, elas não tinham a mesma capacidade de adquirir recursos que os homens. O serviço era braçal. A sociedade era uma sociedade patriarcal. Aquilo para as mulheres já era uma dificuldade quando elas tinham marido. Quando elas ficavam viúvas, então, era algo muito mais difícil. Veja aqui, o instrumento de provisão de Deus para Elias, além de ser num lugar totalmente estranho, não foi, olha, você vai chegar lá, eu vou te indicar um comerciante rico de Sidom, e ele vai poder te ajudar. Não era um fazendeiro, não era alguém que tinha ali recursos para ajudar, não. Deus vai e diz, eu estou separando uma viúva para ajudar você naquele lugar. E Elias faz o quê?
Ele obedece a ordem e ele vai. Por quê? O que Deus está fazendo com Elias é aquilo que Ele faz conosco. Uma lição que nós precisamos aprender. Enquanto Deus está nos preparando para aprendermos a viver com base na provisão que Ele tem para nós, Ele nos conduz para além da nossa segurança humana. Ele permite que o ribeiro seque. É isso que nós estamos vendo. Para que nós não tenhamos mais muletas para sustentar a nossa esperança. Quando tudo acaba, Deus então desafia a fé do crente a confiar e estar seguro a partir da condução que Ele dá para a nossa vida. Ele vai apresentando as possibilidades e nós, por fé, vamos atendendo a palavra de Deus em obediência, porque nós sabemos que Ele nos conduz para um lugar bom, para um lugar de descanso, porque nós confiamos em Deus. É isso que Deus está fazendo com este homem aqui. Aqui então Deus começa a desmontar a lógica humana. Nós olhamos como homens para recursos. Deus olha para um propósito que Ele tinha na vida de Elias. Nós perguntamos, será que temos condições? Será que há ali uma certa estabilidade, uma segurança? Deus já preparou para este homem tudo o que ele precisava para cumprir na vida dele a vontade que Deus tinha para com ele, como ministério para a vida dele. Elias então reage. Como ele reage? Como um homem de fé. Ele não discute, ele simplesmente, diz o texto, verso 10, então ele se levantou e foi a Sarepta. Meus irmãos, mesma obediência para se levantar contra Acabe, a mesma obediência que leva este homem a Quirote, agora ele se levanta e se dispõe a ir a Sarepta. Por que, meus irmãos, isso? Deus está nos mostrando que o servo de Deus não pode viver guiado pela aparência do caminho. Esse caminho aqui eu acho que está mais tranquilo para mim. Esse caminho aqui eu vou ter menos resistência. Aqui eu me sinto mais seguro, eu já sei caminhar nessa direção. Não. Deus ilumina o próximo passo. Mesmo que tudo além deste próximo passo pareça escuro, o servo de Deus obedece, porque sabe que a luz da palavra de Deus é suficiente para iluminar todo o nosso trajeto até chegarmos onde Deus quer que nós estejamos. Eu não sei se você tem dificuldade de obedecer a Deus nesta dimensão, mas a fé de um servo que vence e aprende a viver com base na prosperidade de Deus, na providência de Deus, não vive pelas circunstâncias, ele vive pela obediência à palavra de Deus. Algumas vezes, a segurança do crente pode mesmo estar ligada a como Elias esteve, ao Querite, os nossos ribeiros. Nossa vida está tão boa, né? Por que mexer no que está bom? Estou tão tranquilo aqui, está tão confortável. Talvez seja exatamente por isso que Deus começa a produzir uma seca. Permitir que a dificuldade chegue para nos tirar o conforto, nos levar para um outro lugar, além, para nos fazer experimentar o plano dele para a nossa vida. Às vezes Deus fecha uma porta, porque Ele já abriu uma outra, mas para que a gente entre na outra, Ele precisa tirar as nossas muletas daqui, secar o pouco de água que ainda temos para beber. Ele permite sim, e essa é uma realidade da vida da igreja. Nós vemos isso com Elias, que os nossos recursos terminem, para nos ensinar que a nossa segurança não vai estar num riacho, não vai estar num plano completo, mas sim quando nós aprendemos a confiar e esperar nele. E é nesse momento aqui da vida de Elias, meus irmãos, que a palavra de Deus então entra em confronto com a realidade que era visível. O texto é muito assim, gostoso de ler, né? A história é muito gostosa, e o verso 11 vai dizer assim, o verso 10, melhor. Então se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Agora observe, rapidamente ela se levantou,
vai o contexto aqui, o verso 11 diz assim: indo ela buscá-la, ele chamou, e o texto em algumas versões vai dizer que ele gritou, ele falou em alta voz, como se ela já estivesse distante, e disse-lhe: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Aqui começa a ficar estranho para Elias o plano de Deus. Por quê? Porque ao chegar ali, ele encontra a mulher, ele pede o sustento para a mulher, ele começa pedindo água, obviamente, ele devia estar com sede, nós normalmente temos essas primeiras necessidades, e ele encontra exatamente a mulher que Deus havia preparado, e à primeira vista, estava tudo certo, ela era uma viúva, mas logo que ele disse, ela se prontificou, estava se levantando, mas ele começa a achar algo estranho, por quê? Quando ela volta para dizer algo para este profeta, depois que ele pede a ela um bocado de pão, veja o que ele diz, o que ela diz ao profeta. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, era uma mulher de Sidom, mas temente ao Deus de Israel, a Yahvé, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Acabou a comida, você pediu para a pessoa errada. Se quiser água, eu tenho para te dar. Mas comida, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou comer o que restou e vou morrer. É nesse momento que a verdade da condição daquela mulher vem à tona, e a narrativa coloca aqui em xeque a fé de Elias. O texto no verso 9 vai dizer: ordenei a uma viúva que te sustente. Elias chega diante da viúva e a viúva fala: não tenho o que te dar. Isso tudo para nós às vezes é um baque, né? Nós falamos: Senhor, era aqui, o Senhor disse que era aqui, eu vim, atendi o seu chamado, obedeci a tua voz, mas eu chego, parece que não tem esse plano do Senhor, parece que não está completo. Onde está a provisão? Onde está aqui o sustento? Onde está a tua vontade soberana em me dar aquilo que o Senhor sabe que eu necessito? Parece que às vezes o plano de Deus para nós é um plano meio suspeito, e por mais que a gente tente enxergar um lado bom das coisas, nós nos deparamos com uma condição como esta. O que a viúva vê? Ela vê um punhado de farinha, ela vê um pouquinho de azeite, ela vê ali 2 gravetos, né, cavacos, como diz o texto, ela vê ali um filho faminto, e o final disso, ela vê a morte, é o desfecho da história dela, e Elias se depara com uma realidade. Esta era a realidade, ele encontra ali exatamente esta cena, mas a reação deste homem de fé vai dar a nós uma puxada de orelha que muitas vezes nós não gostamos de ter. Diante desta cena real, verdadeira, diante deste quadro terrível, veja qual foi a resposta de Elias, a mulher. Verso 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não acabará, o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A palavra deste homem continuava sendo uma palavra de alguém de fé naquilo que Deus disse. Se Deus disse que aquela mulher o sustentaria, aquele pouco de farinha, aquele pouco de azeite, era exatamente o sustento que Deus havia levantado para aquela finalidade, para sustentar aquele homem. Ele vai então, e ele diz para ela, e é interessante que no verso 13 ele diz: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Eu poderia abrir aqui um parêntese e trazer aqui uma lição importante para nós. Existem coisas que são primazias de Deus. Primeiro para Deus, primeiro
para aquele que representa Deus. No caso aqui, Elias era um representante de Deus. Não é primeiro para o pastor, não é primeiro para a instituição, não é primeiro para o ministério. Quando nós fazemos estas ações de obediência, nós temos que pensar que nós estamos fazendo primeiro para Deus. Por isso, meus irmãos, se você não tem vivido primeiro para Deus, com aquilo que Deus tem te dado, seja finanças, sejam talentos, sejam ministérios, seja o seu tempo de dedicação, você não está vivendo como Elias, um homem que aprendeu a viver debaixo da provisão de Deus. Primeiro para Deus. Veja que ele não minimiza a situação daquela mulher. Ele diz: não, você vai comer, você vai ter o que o seu filho precisa, o que você precisa, mas primeiro você faz para nós. Para nós quem? Para Deus e para o profeta de Deus. Nos nossos dias, meus irmãos, os pastores não são como Elias. Nós não somos esses profetas aqui de Deus. E aqueles que se avoram a tomar o lugar desse tipo de profetas, eu creio que esse tipo de homem, Deus teve um momento na história para trazer através deles os oráculos de Deus, a inspiração da palavra de Deus. Isso se fechou com o apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Deus não tem nos trazido novas revelações. Nós não somos diferentes dos membros da igreja. E inclusive nós devemos fazer tudo também primeiro para Deus. Nós não fazemos para a instituição, não fazemos para o povo, não fazemos para agradar os gostos da igreja. Os pastores que são fiéis, eles são fiéis à palavra de Deus, eles obedecem à palavra de Deus, porque eles vivem para fazer tudo primeiro para Deus. Veja que a confiança de Elias estava no Deus que havia prometido a ele: eu vou sustentar você lá em Sidom, através de uma viúva, de uma mulher viúva. Um detalhe aqui, importante, porque algumas vezes nós também olhamos para a vida apenas com os olhos das circunstâncias, como aquela mulher. Deus está nos ensinando que quando o orçamento parece insuficiente para fechar a conta no final do mês, quando a enfermidade parece definitiva, quando a porta que se fecha parece que é o final da nossa história, quando a nossa família parece que não tem solução mais, quando o casamento, quando as nossas relações, como a viúva de Sarepta, nós somos tentados a pensar assim: acabou, para mim não dá mais, daqui para frente eu desisto. Por isso o profeta disse para ela: não temas, mas faça primeiro para Deus, primeiro para Deus. O profeta diz: então faz um bolo, e ela vai e faz. E lendo este texto, não sei se você conhece uma escritora chamada Corrie ten Boom. Ela foi alguém que ficou anos no período do nazismo. Ela ficou em um daqueles campos de concentração, e ela escreve depois alguns relatos a respeito daquilo. E quando ela tentava explicar racionalmente a provisão de Deus para uma mulher no campo de concentração, a sua irmã, a Betsy, respondeu. Ela disse assim: não se esforce demais para explicar isso. Ela tentava explicar de uma forma racional. Simplesmente aceite como surpresa de um pai que te ama. Deus sempre nos surpreende. Às vezes nós não entendemos, às vezes tentamos explicar como é que Deus está fazendo aquilo, mas o que nós precisamos é aceitar que Deus nos surpreenda com uma provisão, com um recurso, com uma saída, quando nós olhamos para a situação real, para o fato real, e não vemos nada que nos dê esperança. Deus continua surpreendendo o seu povo. O texto então vai nos dar aqui uma terceira lição, que Deus sustenta diariamente aqueles que confiam na sua palavra. Veja então o que diz os versos restantes. Fez ela segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela, a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Fez ela
segundo a palavra de Elias. Mas o que aconteceu foi segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Deus estava colocando no coração daquele homem uma verdade. E o Deus que coloca estas promessas diante do seu povo, como essas que nós estamos ouvindo a partir da palavra hoje, é o mesmo Deus que sustenta a sua palavra, para que ela permaneça de pé, e que nenhuma das suas promessas caia por terra, porque Deus cumpre todas elas. Nós vemos aqui, o final da história, que a promessa foi feita, mas a atitude da mulher não foi a dúvida, foi a obediência. Depois da promessa, fez ela segundo a palavra daquele homem, segundo a palavra do sacerdote, ou do profeta. A viúva não tinha todas as respostas, ela não sabia como é que isso ia acontecer. Na previsão dela, o final era a morte. Ela não sabia como Deus faria, mas ela simplesmente deu o próximo passo. É isso que nós chamamos de passo de fé. Nós não sabemos como Deus vai fazer, nós não sabemos de onde virá o recurso, nós não sabemos como Deus irá suprir, mas nós fazemos segundo a sua palavra. E o Deus que nos dá a promessa é o Deus que nos garante que cumprirá todas elas, porque Ele é o Deus que pode cumprir a promessa. Nós cantamos hoje dizendo exatamente isso. Não importa o que seja, nós sabemos que Deus é o Deus que sustenta a sua palavra para que ela permaneça de pé. A palavra de fé aqui de Elias aponta para essa verdadeira fé, porque a fé de Elias produziu algo no coração daquela mulher. O quê? Obediência. Deus empenha a sua palavra e Ele pode sustentá-la, e Ele espera de nós somente uma atitude: que nós obedeçamos a sua palavra. O narrador então registra aqui o cumprimento da promessa. Comeram ele, ela e a sua casa, ou seja, o seu filho, muitos dias. Veja, meus irmãos, o texto não diz para a gente que Deus encheu a despensa daquela mulher de suprimentos. Não foi isso. Não diz que os celeiros apareceram de repente lotados, a geladeira cheia, a conta no banco, recursos. Não. O texto está dizendo que todos os dias havia farinha suficiente para que aquela família se alimentasse. Todos os dias havia azeite suficiente para que eles pudessem estar supridos das necessidades. Todos os dias Deus renovava para com aquela família a sua provisão e a sua misericórdia. Você se lembra de alguma coisa? Na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Como é que Ele nos ensina a orar pedindo a Deus? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E como é que será amanhã? A provisão de Deus. E depois, também a provisão de Deus. O nosso coração gosta da geladeira cheia, da conta explodindo no azul, do planejamento, da provisão. Eu posso ficar um ano, eu retive aqui recursos para sobreviver um ano, e quando acabar? E se Deus permitir que esse ribeiro seque, como ficará o seu coração de obediência? Deus deseja que os seus filhos aprendam a depender dEle diariamente. Diariamente. O texto termina dizendo, reforçando tudo isso, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Meus irmãos, o maior milagre aqui, que Deus realizou através deste homem, é que a sua palavra jamais falha. Aquilo que Acabe ouviu de Elias, Deus honrou. A palavra de Deus para Elias, à beira do ribeiro, alimentado por corvos, Deus honrou. A palavra de sustentá-lo em meio aos inimigos, através de uma improvável anfitriã, uma viúva desamparada, sem recurso nenhum, Deus provou. Sabe por quê? Porque Deus cumpre a sua promessa. Nós falhamos em cumprir as nossas promessas.
Muitas vezes nós assumimos compromissos com Deus e não cumprimos aquilo que assumimos. Fazemos votos e quebramos. Assumimos diante de Deus coisas que nós no outro dia já não nos lembramos mais. Mas Deus não é o homem para mentir, e nem o filho do homem para se arrepender. Deus cumpre a sua palavra para conosco. Não é por nós, ou por causa de nós, que Deus está fazendo estas coisas. Deus faz por causa do seu nome, que é santo, e para que a sua palavra não venha por terra. Ele vai continuar sustentando a sua igreja. Quando você for infiel, quando você for irresponsável, Deus vai te dar sim o pão nosso de cada dia, porque Ele cumpre a sua promessa. Mas se você quer viver na prosperidade de Deus, então viva como Elias. Obedeça a palavra de Deus. Quando os nossos ribeiros secam, Deus continua nos honrando com a sua promessa de provisão. Essa realidade, meus irmãos, continua nos nossos dias. Os recursos deste mundo, eles acabam. Talvez você esteja até vivendo uma situação assim. Chegou quase no fim do mês, mas não deu. O ribeiro secou. Já começou a recorrer ao cheque especial. Eita, é pior que Baal. Cartão de crédito. E você olha, você não vê saída. Você não vê solução, já fez todas as contas, contratou alguém para ajudar você a organizar. Você olha, Senhor, eu preciso de um emprego, acabou a minha reserva, eu não tenho o que fazer. Deus está dizendo para a sua igreja, que aqueles que confiam na palavra dEle, descobrirão que dia após dia, a graça de Deus é suficiente para nos prover tudo aquilo que nós necessitamos. O pão nosso de cada dia, Deus está nos dando hoje, nos dará amanhã, depois de amanhã, e sempre será, porque Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Eu sei que este é um milagre que traz e chama a nossa atenção, mas nós sabemos que estas coisas todas apontam para algo superior às questões materiais. E nós olhamos para este texto e vemos Cristo como a provisão que nós precisávamos, de fato. Esta viúva foi suprida das suas necessidades físicas, e nas necessidades materiais, Deus a abençoou. Deus deu a ela o que ela precisava. Mas Deus enviou um provedor para a nossa vida que vai além das nossas necessidades materiais. Isso tudo aqui vai passar, meus irmãos, como Elias passou, como esta viúva passou, como os dias que sucederam foram trazendo outra realidade para a história, e nós vivemos num outro contexto, e a nossa história também passará, até o dia em que o Senhor vier e colocar o ponto final na história como nós conhecemos. A história tem um começo e tem um fim, e nós sabemos que o fim está próximo, porque os sinais dos tempos estão claros, mas existe uma história que não tem fim para aquele que está firmado na pessoa de Cristo Jesus, a vida eterna que Deus proveu na pessoa do Filho. Nossa necessidade material pode ser suprida por recursos humanos, mas a nossa necessidade espiritual, só a vida que está em Cristo pode supri-la. E Ele já o fez na pessoa de Cristo. Ela é a maior provisão que nós podíamos receber de Deus. A fome lá de Sarepta era física, mas a fome que nós tínhamos era espiritual, e um dia Deus nos alimentou. Foi Ele mesmo que disse, Evangelho de João, capítulo 6, o verso 35, o texto: eu sou o pão da vida, quem vem a mim, jamais terá fome. Mais do que a fome física, nós somos supridos todos os dias, por um alimento eterno, uma comida que é perfeita, o pão da vida, aquele que veio do céu para alimentar o seu povo, a sua igreja. Lá na cruz, foi isso que Jesus assumiu no nosso lugar, nossa pobreza espiritual. Nós fomos apresentados a Deus como aqueles que não tinham recursos,
nós somos insuficientes, mas Deus nos supriu a nossa maior necessidade hoje, fomos enriquecidos pela graça de Deus. É isso que importa para nós. Nele nós encontramos mais do que pão para o dia a dia, nós encontramos o pão da vida. Louvado seja o Senhor. Talvez hoje o seu ribeiro tenha secado já, talvez os seus recursos de fato pareçam e sejam insuficientes. Talvez você olhe para a sua vida e veja apenas um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Mas eu gostaria de chamar você a olhar para Cristo e ler um último texto, que está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32, vai nos dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que resposta a fé traz ao seu coração? Se você responde sim, ele me dará todas as coisas, então você é alguém que vive obedecendo e esperando na palavra e na provisão deste Deus. Se existe alguma dúvida que este Deus, que deu o seu Filho para morrer em nosso favor, irá cumprir todas as suas promessas feitas a nós, o seu povo, então é a sua fé que está enfraquecida, é o seu coração que se encheu de medo, e é com você que Deus está falando hoje: não temas, a farinha da panela não acabará, e não vai faltar azeite na botija para você. Creia na providência do Deus que pode todas as coisas. Amém, meus irmãos?